Olá, galerinha, tudo bem? A partir de agora a gente está gravando e boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre vetores, strings, matrizes, para dar continuidade ao nosso processo, né? Então, o que que vai acontecer? Na última aula a gente viu a questão da modularização, a gente teve duas aulas tratando disso, acabou gastando um pouquinho mais de tempo do que eu tinha planejado. E a partir de agora a gente vai ver vetor, mas lembra que há umas duas aulas atrás eu já dei uma explicada sobre o que que era. E então a regra simples, a essência, vocês já tiveram uma prévia do que seria. Então estaremos dando seguimento a esse conteúdo para poder estar, né, desembolando ou desenvolvendo o restante do conteúdo. É, Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Áudio, imagem, tudo ok? Eu acabei que eu não perguntei isso antes. Para mim tudo certo, ótimo. Eu vou parar então de compartilhar minha câmera, tá bom? E vou compartilhar a minha tela, certo? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. A Luana mandando figurinha aqui no WhatsApp. Ai, meu Deus. Tudo bem. Olha só. Engraçado, vocês estão vendo a minha tela ou vendo-me eu? Ah, não, tá. Tirei aqui. Beleza. Vocês estão vendo essa tela aqui, certo? Então, esse módulo que é a aula 8 a gente acabou vendo semana passada, tá bom? Então, a gente entra agora aqui na aula 9, né? Não necessariamente esta é a aula 9, esse é o conteúdo 9, seguindo uma cronologia, né? Dos nossos materiais. Vamos lá. A gente tem muita coisa para ver, são 30 slides, mas acredito que a gente vai gastar um tempo maior aqui no 9 e no 10, né? Que a gente vai ter função embutida. Então, vamos lá apresentar. Galera, aguardem só um instante que a ferramenta que eu uso para gravar, que é o OBS, ela está mostrando para mim que não está tendo áudio do desktop. Alguém, por gentileza, desmuta o microfone e fala alguma coisa aí, só para ver se ela vai estar gravando? Opa, Opa, Kaique. Funcionou, tá funcionando. Eu estou na dúvida se a aula da tarde eu acho que não gravou. Que maravilha. Hoje é dia 2/6, né? Às 14h30. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui rapidinho. Porque se não gravou esse de mais cedo, agora também vai estar gravando. Ai, que maravilha, não gravou. Segurança de recursos capazes. Não gravou, gente. Perdi a aula da manhã todinha, mas tá bom. Olá, Karine. Boa noite. Boa noite. Mas já que vocês falaram, já que na hora que o Kaique falou, a barra de áudio deu som, então provavelmente voltou à normalidade. Vamos lá. O que que a gente vai ver hoje? Vetor, string, matriz, estrutura, né? Exercícios resolvidos, atividade de reforço e as dicas de boa programação. O que que acontece? Deixa eu silenciar esse grupo aqui que tá um caos.
O que é um vetor? Vetor, eu posso dizer que o meu vetor é uma matriz unidimensional, porque existe em apenas uma dimensão. É uma variável que armazena sequencialmente, né? Acho que esses pinguim não tem mais. Em várias informações do mesmo tipo. Então eu tenho uma sequência de informações do mesmo tipo armazenada em uma única variável, certo? Que vai armazenar de forma unidimensional, apenas uma dimensão. Assim como uma variável, ela deve ter um nome e um tipo. Lembra? Declarava int idade, eu vou declarar int vetor, por exemplo, como nome. Só que o meu vetor, por ser uma estrutura, né, por ser algo que vai conter várias informações, eu tenho que definir um tamanho para ele. Isto é, o número de posições. Então, quando eu vou criar um vetor, né, como que eu vou declarar um vetor? Tipo, nome, tamanho. Int números 7. Então quer dizer que eu crio um vetor com 7 posições, certo? E também criei um vetor char, palavra 5, que vai ocupar 5 espaços de memória. Professor, mas a gente não usou isso em string? Sim, a gente usou isso em string porque um vetor de caracteres é uma string. Então, indiretamente, vocês já usaram vetores, porque um vetor de string, perdão, um vetor de caractere, nesse caso aqui, é uma palavra. Então, quando eu atribuí lá, quando naquela lista de exercício eu pedi informe, o nome do candidato, ou enfim, qualquer coisa que envolvia mais de um caractere de forma, né, de texto, que seria o char, vocês criaram essa estrutura, então isso já é um vetor de caracteres. Certo? Alguma dúvida? Beleza. É, Aqui talvez vocês vão me perguntar, mas tem 7 posições e você só usou 5. Independente. Eu posso ter 1000 posições e usar duas, certo? Eu não posso ter duas posições e querer usar 6. Eu ter mais posições disponíveis, não necessariamente eu sou obrigado a usar todas. Claro que quanto mais posições ficarem à toa, mais memória eu estou desperdiçando. Então, o tamanho de um vetor deve ser sempre maior ou igual à quantidade de valores que ele armazena, certo? Maior ou igual à quantidade de valores que ele armazena. Caso contrário, vai dar erro. Eu não posso criar um vetor com duas posições e armazenar 5 números. Como armazenar valores em um vetor? Eu vou pegar o meu vetor, que tem um nome, certo? Esse nome ele vai também ter uma posição. E com base nesse nome e nessa posição, com base no nome e na posição, certo? Perdão, é que o fone caiu aqui. Para mim colocar, vamos começar de novo. Para mim começar a colocar valor dentro do meu vetor, eu tenho que pegar o nome do meu vetor, a posição que eu quero colocar aquele valor e atribuir o valor a ele. Simplesmente isso, né? Seja por funções de entrada como scanf, eu vou usar através do scanf, eu vou usar através da soma de dois números, certo? Vou atribuir de forma manual, enfim. Isso aí existem N formas de você atribuir, mas sempre você vai passar a posição do seu vetor. Tá ok? Olha só, armazene um exemplo, né? Armazene o valor zero na posição zero e qualquer valor nas demais posições do vetor. Ao final, escolha uma posição e mostre e mostre o que está nessa posição. Então, eu vou atribuir o valor zero para a primeira,
E nas demais, eu vou acabar informando qualquer valor. Se a posição não existir, informe a opção inválida. Então aqui a gente vai ter um caso, um exemplo, né? A gente viu que a gente precisa do for para percorrer um vetor. Comecei, né? Criei a variável int i, posição, criei uma variável chamada posição e criei, né, um vetInt. Eu criei, defini como vetInt, né? O nosso vetor, com 5 posições. Ele fala que na posição 0, ele quer o valor 0. Então, na posição 0, eu já faço a atribuição do valor 0. E começo a rodar o meu for a partir da posição 1. Lembrando que começa na 0. 0, 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Então, eu começo o meu for na primeira posição e vou até o final dele. Né? Menor que 5, ele vai rodar para preencher o restante do vetor. Então, printf, valor da posição i, né, que é a posição que eu vou estar. É só uma mensagem para ficar bonitinho. Scanf, eu vou escanear um valor possível para esse vetor. Então, na posição 0, coloquei o valor 0. Na posição 1, 2, 3 e 4, eu vou colocar valores que o usuário digitar aqui através do meu scanf. Depois eu vou pegar simplesmente e escolher uma opção de 0 a 4. Por quê? Se eu tenho 5 posições, 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho os meus 5 valores, as minhas 5 posições. Eu vou ler a posição que o usuário escolheu e, se a posição for igual, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5, beleza, eu vou mostrar. Se não, eu nem mostrei a questão do erro, tá bom? Porque o cara pode simplesmente escrever 9 aqui, né? Sair fora do escopo do vetor. Mas eu colocaria um else aqui, printf, opção inválida, né? Igual tá falando aqui, mas eu não fiz isso. Se o valor que o cara digitou por posição for maior ou igual a 0 ou menor que 5, quer dizer que ele está dentro das posições do vetInt. Então, na posição D, que foi o que o cara falou, né? Que é a posição que ele escolheu, o valor que contém lá é o valor de vetInt naquela posição. Ok? Vocês conseguiram entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou entender o silêncio como que não há dúvidas. Joia Matheus, Kaique, Purão, Karine, Bruna, ok. Então, Luana também não, beleza. Olha só, é bem simples, certo? Vetores e funções. Então, uma função ou subprograma, que é aquilo que a gente viu na última aula, questão de modularização, vetores e matrizes, no caso, contando também string, porque string é um vetor, sempre são passados por referência. Lembra que eu expliquei a diferença entre valor e referência? Referência eu passo endereço de memória. Como quando eu estou passando como valor, estou passando uma cópia. Lembra? A gente discutiu muito isso na última aula. Dessa forma, as alterações realizadas em um vetor dentro da função ou subprograma serão atualizadas no meu programa principal. Então quer dizer que tudo está dentro do programa principal, eu não tenho um subprograma. Então, vamos analisar essa imagem linda e maravilhosa. Eu tenho aqui uma simbologia de como funcionaria. Está vendo esse quadrinho de cima? Onde que eu tenho o meu V? Esse carinha aqui é representado pela função main, função principal lá, o int main. E o meu V1 aqui embaixo, esse roxo, esse azul, roxo, qualquer cor, né? Se vocês quiserem falar que isso é verde também concordo com vocês.
Esse quadradinho de baixo é a função, uma função f, uma função qualquer que a gente criou. Então, lembrando que dentro de cada escopo, né, eu tenho o escopo da função main e o escopo da minha função f, certo? Função f. Aqui dentro eu consigo usar valores de V1. Aqui dentro existe V1. Aqui em cima não existe V1. Tá bom? Aqui existe V. Aqui não existe V1. Perdão, aqui não existe V, né? Então V só existe aqui dentro, V1 só existe aqui dentro. Enfim, esse T aqui está de intruso. Esse T aqui está de intruso. Esse maldito aqui, peraí. Não está mais. O que vai acontecer? Vamos, na nossa função principal, a gente criou um carinha chamado V, que é o nosso vetor. Quantas posições tem o meu vetor? Quantas posições tem o nosso vetor? Muito bem, Bruna. 4 posições. Certo? Ó, 4 posições. Porque está aqui, ó. Meu vetor de 4 posições. Posição 0, posição 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Eu não tenho aqui nesse cara uma caneta, né? Que pena. Mas enfim, vamos na fé aqui. Na posição 0, eu vou atribuir o valor 2. Onde que é a posição 0? Eu falei que o nosso vetor ele tem 4 posições, certo? Vou repetir, tá, Karine? Ele tem 4 posições. Então, quer dizer que na posição 0, eu estou atribuindo o valor 2. Dentro desses quadrados aqui, que vão simbolizar o meu vetor, onde é a posição 0? O primeiro quadrado. Muito bem. Quem que é esse maluco aqui, gente? Espera aí que tem um aluno meu me perturbando aqui. Eu nem sei quem são os malucos, eu só reconheço porque eles mandam assim, ô professor, aí vai para um monte de pessoal estranho. Só falar que daqui a pouco eu respondo. Então, nesse primeiro espaço aqui, certo? Nesse primeiro espaço aqui, eu vou ter um valor 2. Então, esse valor 2 aqui vai estar nessa primeira posição. Ok? Eu estou falando que na posição 1, onde que é a posição 1? No segundo quadrado, justamente. Esse aqui, ó. Então, na posição 1 vai ter o valor 4. Então, vai ficar 2 e 4.
Ok? 2 e 4. Posteriormente, eu estou falando que no o V na posição 3, qual quadrado é essa aqui? Qual quadrado é essa aqui? Muito bem, carinho. O quarto quadrado, esse carinha aqui, ó, né? Então, esse carinha aqui, ele vai receber quem? Olha que coisa estranha. Ele vai receber uma função. Aqui eu não atribuí o valor 2, aqui eu não atribuí o valor 4. Olha que legal. Aqui eu estou atribuindo uma função. Só que eu quero que vocês lembrem que quando eu tenho uma função, né, e eu quero passá-la como parâmetro, tá vendo isso aqui, ó? Eu sempre passo ele como referência. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, nesse quadro aqui em específico, que é a posição 3, eu estou recebendo uma função. Essa função, eu estou passando quem como parâmetro? Quem como parâmetro eu estou passando para a minha função? Quem que eu estou passando para a minha função? O Matheus diz que ele está passando todo o vetor. Olha só, recapitulando. Eu tenho um vetor de 4 posições, certo? Posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Ok? Depois, né, eu tenho que eu estou atribuindo o valor 2 na posição 0. Estou atribuindo o valor 1 na posição, perdão, o valor 4 na posição 1. Vamos fazer o seguinte. Vocês já viram a resposta ali, mas a gente tem que entender de qualquer forma isso aqui. Vamos fazer assim. Vocês conseguem ver direitinho ainda? Rabisco. Então aqui é a minha posição 0. Aqui é a minha posição 1. Aqui é a minha posição 2. E aqui é a minha posição 3. Nossa, meu 3 ficou uma beleza. Tá bom? Então, olha só. 4 posições, 4 espaços, né, de memória. Posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Até aí todo mundo entendeu? Vamos por parte, então. Ótimo, Daniele. Quem tiver com alguma dúvida, galera, já dá um stop aí e fala, opa, espera aí que eu não entendi essa parte, tá bom? Então, olha só, na minha posição 0, que é representada, né, por esse carinha aqui, dá um break. Dá um break quem tiver dúvida. Gostei do seu comentário, Daniele, gostei. Achei muito pertinente. Se precisar arredondar sua nota na hora da nota final, fica tranquilo que eu vou te dar uns pontinhos extra lá. Ou uns décimos extras. Gostei do seu comentário. Ninguém nunca teve a audácia de falar um comentário desse, sabe?
Não vai precisar? Vamos ver se não, né? Vai que eu dou um break na sua nota. Mas enfim, vamos dar seguimento aqui então. Tá vendo aqui? Eu tenho então minha primeira iteração, né? O meu primeiro tracinho aqui. O que vai acontecer? Na posição zero, eu estou atribuindo o valor 2. Reparem que isso aqui em cima são os meus índices. As posições de memória, tá bom? Posição do meu vetor. Tá vendo? V aqui, ó. V4, tá vendo? Tá aqui. Então, na posição zero, eu atribuí o valor 2. Então, aqui dentro, na posição zero, eu tenho o valor 2. Certo? Valor, galera. O que está dentro do quadrinho é valor. O que estão na posição um, eu atribuí o valor 4. Onde que é a posição um? Aqui. Então, aqui eu vou ter o valor 4. Só não sei como que para esse radice 4 agora. Espera aí que esse trem deu ruim. 4. Ué? Tá bom? Valor 4. Então, eu vou vir aqui na posição 3, né, que é esta aqui, e vou falar o seguinte. Posição 3, você vai receber esse cara aqui, ó. Você vai receber V, né? Vou pintar ele aqui de amarelo. Você vai receber F de V. Só que quem que é F? F é uma função que eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Minha função F. Minha função F. Então, eu estou chamando minha função F. Lembra quando a gente viu lá em funções que eu posso ou não passar parâmetros? Eu passo parâmetros como cópia, que é quando eu passo valores, ou eu passo parâmetros por referência. Lembram disso? É o que a gente debateu na última aula. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho que passar um valor, quando eu tenho que passar um valor apenas, eu venho aqui, ó, um exemplo, ficaria, se eu fosse passar, vamos vir aqui, né? Se eu fosse passar V, ficaria, se eu fosse chamar essa função passando um valor, F vai passar o valor 5. Então, ele vai fazer uma cópia desse valor aqui e vai jogar para a minha função. Certo? É o que a gente viu lá na semana passada. Contudo, todavia, entretanto, porém, quando eu tenho uma função ou um subprograma, né, passando vetor, matriz, string, eu não passo o valor, e sim eu passo a referência. Essa referência não é o valor. Então, quando eu não passo o valor e passo uma referência, eu não crio uma cópia da variável na minha função. Eu simplesmente faço o apontamento daquele espaço de memória. Lembra? Eu mando, em vez de eu mandar uma cópia do valor, eu mando o endereço da variável. Então, ambas as funções vão estar, né, se comunicando através da mesma variável, do mesmo espaço de memória. Então, o que eu estou passando aqui nessa função aqui para atribuir na linha 3? Eu estou passando quem?
V1? Não. Eu não estou passando o V1. Quem que eu estou passando lá para atribuir na variável? Estou nessa linha aqui, ó. Está selecionado. Quem que eu estou passando como parâmetro para minha função? Muito bem, eu estou passando V. E quem seria V? Quem quer ver? Não, Bruna. Não, Daniele. Não, Daniele. Quem é V? Sabem? Muito bem, Matheus. V é o vetor. Olha aqui, ó, ele aqui em cima. V é o meu vetor. Só que eu estou passando quais posições do meu vetor? Não, não é V1. Esquece V1 por enquanto, Dani. Não, fica tranquilo. Esquece vetor por enquanto. Perdão, esquece V1 por enquanto. Quem, que eu, quem quer ver? A gente já sabe quem quer ver. Quem quer ver? O meu vetor. Quais posições do meu vetor eu estou passando na minha função? 3? Não. Essa que é a graça da questão. Olha só. Eu tenho um vetor com quantas posições? 4. Muito bem. Na posição 0, eu atribuo o valor 2. Na posição 1, eu atribuo o valor 4. Na posição 3, eu estou chamando uma função passando quem? O meu vetor. Quais posições eu estou passando no meu vetor? Todas. Muito bem, Matheus. Todas. Certo? Por quê? Eu não estou falando uma posição determinada. Eu estou passando o meu vetor completo por referência. Então, eu estou criando uma referência. Ó. Vetores são passados por referência. Então, na minha variável 3, perdão, no meu vetor índice 3, eu estou chamando uma função passando todo o meu vetor. Então, quer dizer que eu chamei f. Quem que é f? Esse cara aqui, ó. Vamos pintar ele de verde. Tá vendo? O F, vou até pintar ele aqui também de verde. Certo? Quando eu chamo o meu F, passando o meu V, que é o meu vetor completo, eu tenho que ter essa função criada. Olha a função aqui embaixo. Então, quando eu fiz isso aqui, eu chamei todo esse carinha aqui. Né? Então, eu estou criando uma função, né, f, e estou recebendo um parâmetro nela, que é v1. Quando a gente viu lá em função, perdão, quando a gente viu lá em função que a gente passou uma média, quem que é v1 nesse caso aqui agora? Não, Dani. V1 é a referência de V. V1 é igual a V. É a mesma coisa. Quando eu passo um número, vamos supor, ó, vamos voltar aqui, estou passando um número, certo? Não estou passando um vetor, estou passando um número. O que esse cara vai ser? Ele vai ser uma cópia daquele número lá em cima. Eu vou copiar. Só que se eu modificar esse valor aqui para depois, né, para 4,
Aqui em cima ele continua sendo 3. Ele não muda, eu fiz uma cópia, tá bom? Quando eu passo um vetor, eu estou passando, então, o meu parâmetro, eu estou passando por referência. Então, o que vai acontecer? Quando eu passo a referência, é como se eu estivesse falando o endereço. Lembra que eu falei? Ó, V1, você vai ter o mesmo endereço de V, hein? Então, tudo que você precisar usar é a mesma coisa que V. Por isso que eu tenho o mesmo vetor criado aqui em V, ó, V, tá vendo? V, V, aqui, ó, certo? E eu tenho o mesmo vetor servindo para V1, que está aqui, ó. Porque V1 e V é a mesma coisa, porque eu passei ele como referência. Eu não fiz uma cópia dele, eu simplesmente estou apontando para o mesmo espaço de memória. Então, tudo que eu atualizar ou mexer no meu V1, o meu V vai sofrer as modificações, porque não existe um vetor aqui dentro e um vetor aqui dentro. Existe o quê? Um vetor aqui que a minha função V, que a minha função F, quer dizer, também está compartilhando das informações dele. Então, os valores que tiverem em V são os mesmos valores que vão estar em V1. Se eu vir aqui, então, depois que eu fiz e passei o meu V como referência, se eu pedir qual é o valor de V1 na posição 0, opa, V1 na posição 0, qual que é o valor que vai estar aqui? Muito bem, 2, por quê? É o valor que está aqui, ó, que a gente definiu lá no V. Se eu pedir V1 na posição 2, quem quer V1 na posição 2? Por que essa interrogação? Não. Vazio. Muito bem, Matheus. 3, Daniela, vai ser depois daqui, ó, tá bom? Mas a gente está aqui ainda, nessa linha, ó. Não existe valor aqui dentro, então vai ser vazio, certo? Então, deixa eu apagar essa linha. Eu vim aqui na minha função V1, no índice 2, é onde que é esse cara? Aqui, ó, índice 2. É o mesmo vetor. E atribuir o quê? O valor 3. Então, o meu índice 2 vai ter qual valor? O valor 3, certo? Porque eu atribuí ele por aqui, ó. Posteriormente, eu vou dar um return. Eu estou retornando a função que me chamou. Então, olha que interessante. Na minha posição 3, que é essa aqui, eu vou chamar minha função. Eu costumo ser meio doido mesmo, mas enfim. Na minha posição 3, que é onde eu chamei a minha função aqui em cima, eu chamei a função para executar determinada funcionalidade, certo? Então, a primeira coisa que essa função que eu chamei aqui fez foi definir um valor para o índice 2. E foi esse índice aqui, certo? Valor 3. Porém, essa função f que eu chamei aqui, ela me retorna um valor. O valor que eu retorno aqui vai ser atribuído aonde? Na minha, no meu vetor V, posição 3, que é essa posição aqui, ó, V3, certo? Então, quem quer V1?
na posição 1. Quem quer ver 1 na posição 1? 4. Muito bem. 4 mais 1 é quanto? 5. Então, o meu vetor V na posição 3 vai receber o retorno disso aqui. Quanto que dá o retorno disso aqui? 5. Então, o vetor V na posição 3 vai receber o valor 5. Ok? Então, a gente preencheu. Se a gente tirar aqui os mesmos valores. Então, esse cara e esse cara aqui foram preenchidos através do meu método principal, com o vetor V. E, e o último item teve influência, claro, né, da nossa função. Mas a posição 2 ela foi totalmente preenchida pelo nosso vetor na posição, pelo nosso vetor que foi passado como referência. Então, a função f preencheu a posição 2 e as demais posições foi preenchida pela nossa função principal. Porém, eu passei a referência, eu não passei uma cópia, eu passei a referência. Então, quer dizer que esse cara aqui é o mesmo vetor sendo compartilhado por ambas as funções, tanto o meu método principal quanto o meu método, né, a minha função f. Entenderam? Não entenderam? Digam para mim as angústias de vocês. Preciso praticar. Tá. Você precisa praticar? Você precisa praticar, Dani? Você falou? Então, galera, pega um papel e caneta aí pra gente. Não, não precisa de microfone, não. Só um instante que eu vou colocar um exercício ali então para vocês praticarem isso agora. Não há espaço em disco? Que viagem é essa? Que? Como assim? Pera aí, galera, deu um erro aqui porque eu tô com o meu HD lotado. É... Deixa eu começar a mover os arquivos aqui para minha área de trabalho,
que é onde, não, para um outro HD que tem aqui, que aí vai liberar espaço, que senão nem a gravação que a gente está fazendo aqui vai conseguir ser feita. Tá. Estou movendo, vai começar a liberar espaço então. Pessoal, estou achando aqui, eu estava, pelo menos, até descobrir esse probleminha, lista, e-mail. Espera aí que eu vou achar para vocês. Para vocês praticarem esse carinha aí. Olha só, o único trem tá todo zoando aqui. Deixa eu. Vocês estão vendo o meu slide, não estão? Eu não estou vendo se vocês comentaram alguma coisa no chat. Se falar, desmuta o microfone e fala. Que eu estou pegando a atividade aqui para vocês. Como, Kaique? Sim, 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 tá vendo o slide. Show. É... Oxe, ó, é a mesma coisa, certo? Só que, né, com um código diferente, claro. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão conseguindo ler a figura? Eu tô conseguindo de boa, o Matheus também colocou lá. Tá. Eu vou apresentar que aí vai ficar mais fácil. Eu quero que vocês façam essa atividade para mim, então. Eu tenho o meu método principal, a minha função. É, estou alterando alguns itens, beleza? Então, tá vendo esse carinha aqui? Eu quero que vocês preencham ele. Então, desenhe no caderno de vocês um quadradinho igual a este, né, ou similar a este. E eu quero que vocês façam o seguinte: rodem esse algoritmo na mente, né, de cabeça aí. Por isso que eu pedi papel e caneta para auxiliar. E preencham para mim o meu vetor V ou V1. Única diferença: o meu método main está embaixo, tá bom? A minha função está em cima. Então, por favor, é com vocês. Dúvidas é só me chamar. Eu já vou até tirar um print aqui dessa tela para eu poder, já que eu vou ter que fazer o relatório disso, já para mostrar que eu estou passando a atividade. Poxa, só para ficar bem sugestivo, né, que isso é uma atividade,
Deixa eu só escrever aqui, galera, atividade, que aí. Ih, ficou errado ali. Certo? Aí, fixação, certo? Deixa eu apagar esse título aqui, só para ficar bonitinho o relatório, tá bom? Pronto, já podem voltar a fazer. Quem terminar, me fale, mas ainda não fale a resposta, se terminou. Hoje é dia 2/6. Estão conseguindo fazer? Dezenove, 26. 19, 26.
Terra chamando alunos, terra chamando alunos. Alguém na escuta? Terra chamando alunos. Alguém na escuta? Fala pra nós. Ah, tem alguém aí. E aí? Conseguindo, Kaique? Tá, tá sim, tá tentando ir. Quem já conseguiu? O grandão conseguiu. Ele falou aqui no grupo? Não. Ô, Matheus, Dizer que ainda não, mentira dele. tá Le- enrolando nessa cana. Você vai na onda dele? Pera aí, eles estão chamando o Matheus de quê? É bobão. Por que, bobão? É porque não é bobinho aí. Ah, vá. Ah, vá. É porque ele é bobo, e pelo tamanho dele, bobão, pô. Matheus, é por inveja. Fica de boa, é por inveja. Matheus, se você conseguiu a resposta, manda aqui no privado no WhatsApp. Vai lá, grandão, manda e depois você fala com nós. Não, não fala. Manda aqui Deixa. no chat se acertou ou não, então. Fala se ele acertou ou não. Que aí nem vou fazer mais não, ué. Isso é estranho. Deixa eu. Eu vou só validar isso aí, Matheus, que eu preciso fazer as contas também. Deixa eu pegar um papel aqui para mim poder te confirmar se é isso mesmo ou se não é isso. Os outros colegas continuem testando aí, ou tentando fazer. É lógica. Então, ó, posição 3. Na posição 3 vai receber a função. Ok. Esse exercício é mais complicado que o outro. Reparem que tem alguns ajustezinhos, né, para a questão da linguagem ficar exata, mas basicamente o que foi feito na outra. Só que esse vai e volta algumas vezes. Na próxima, Renato, você explica uma difícil e passa uma fácil para nós. Aí não tem graça. Bah, mas nós aprende mais fácil. Ah, vocês vão sacana, vocês vão aprender sim. Vocês têm que aprender na mais difícil. Espera aí que eu errei o negócio aqui. Eu peguei o valor errado. Que viagem. Vamos lá, dá mais um tempinho para vocês fazerem.
Deixa eu achar a resposta do Matheus aqui. Matheus, você quer a notícia boa ou a notícia ruim? Você errou 3 dos 4 números. Mas você acertou um. Não vou falar qual que você acertou. Mas quem terminou, quem fez, por favor. Quem arrisca. Provavelmente Pode o único que falar. foi o primeiro. Hã? Provavelmente o único que acertou foi o primeiro, da casa zero. Qual que é o valor? 9. Ih, Ih, então a situação tá pior que nós pensamos. é isso mesmo. O primeiro número é 9. Começamos bem, pelo menos, então tá de boa. Mas vocês só fizeram 9? Vamos lá. Quem conseguiu fazer mais de um valor? Fale o que achou de valor. A Bruna mandou no Whats. Cadê Bruna? Oxe, cadê Bruna? Tem o Teletubb aqui. Ah, não. Tá, conversa errada, peraí. Bruna, você quer a resposta boa ou ruim? Você só errou uma. Por um detalhe, que você vai entender daqui a pouco. Você acertou 3 valores. Alguém mais quer arriscar? Calma, Dani, que a gente já vai corrigir. Alguém mais? Calma, Dani, eu vou te falar a resposta no WhatsApp. Manda mensagem lá. Você não fica ansiosa. Calma, relaxa. Eu só quero saber se. Eu também não, tô falando sério. Vamos lá, a gente já vai fazer então. Vamos fazer junto agora. Só quero saber se a Karine fez conseguiu fazer alguma parte. Olha só, respira. A gente vai começar agora. Deixa eu só ver o chat, o que eles postaram aqui no chat. Não, beleza. Consegui só achar primeiro. Tá. Então, Kaique, você achou algum? Só para a gente poder começar então. A Luana falou que não quer falar. Kaique, você achou algum? Deixa eu sair aqui. Aí da casa zero, o que eu achei, eu acertei. Agora o restante deve ter errado. Beleza. Vamos começar então. Por gentileza, alguém lê o enunciado para mim rapidinho, só enquanto eu pego uma água aqui. Ninguém quer ler? Tá bom, eu leio. Olha só, eu tenho um vetor então de quantas posições? Quem puder desmutar o microfone, desmute. Quem for falando no chat pode falar igual a Dani está fazendo. Então eu tenho um vetor de 4 posições. Vou pegar meu desenhozão aqui. 4 posições. Posição 0, posição 1, posição 2. Qualquer coisa, eu fiz qualquer coisa ali menos um 2. E posição 3. Tá ok? Então olha só. Primeiro passo. Eu tenho meu método principal e minha função. Mesma coisa, só que está invertido.
Reparem só, são detalhes. O que eu estou falando aqui na linha 8? Linha 8, ó. Que o meu V na posição 3 vai receber quem? A função passando o meu vetor completo como parâmetro ou como referência. Tá bom? Então, beleza. Passei. Que, Dani, que você falou? Ah, sim, sim. Jóia. Vou deixar o chat aqui. Então, eu estou passando todo o meu vetor como referência para atribuir a variável 3. Então, olha só. Eu não tenho uma cópia? Eu estou falando que na variável V1, quem que é V1? Essa aqui. Eu vou atribuir o valor 1. Então, aqui atribuir o valor 1. Certo? Acho que vai ser mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Porque a gente vai ter que trocar o valor. Vou colocar aqui, o valor 1. Certo? O Renato, não seria no quadradinho 2, não? Desculpa, é isso mesmo. Eu coloquei no lugar errado aqui. Peraí. Deixa eu copiar e colar esses miseráveis aqui. Que aí já fica também certo. Obrigado, Karine. Eu vou deixar tudo 1 só porque eu copiei, tá? Mas, se bem que... Ah, não vai perder a casinha, não. Ó. Então, aqui ó, na posição 2, eu vou colocar o valor 1. Beleza? Primeira linha feita. Só que eu vou retornar para a minha posição 3, que é esse cara aqui, ó. O quê? A somatória de V na posição 1 mais 1. Quem quer ver... Perdão. Eu vou retornar para a posição 3, que é esse cara aqui, que é quem chamou função, certo? Esse cara aqui. O valor de V1 na posição 1 mais 1. Quem que é V1 na posição 1? Nada. Nada. Se eu tenho nada mais 1, então agora eu tenho 1. Então meu V na posição 3 tem o valor de 1. Certo? Porque eu somei 1 aqui. Agora eu venho aqui e falo o seguinte. V na posição 2, você recebeu o valor 0. Quem que é o meu V na posição 2? Esse cara aqui, ó. Então, o que era 1 passou a ser 0. Certo? Vamos para a próxima linha. V1, que é esse cara aqui, vai receber quem? Aí que eu quero que vocês olhem a diferença. Eu tenho V na posição 2. Certo? Eu estou chamando uma função passando V. Olha a diferença. Então, na posição 1 do meu V, que é esse cara aqui, eu estou recebendo o valor de V na posição 2, que é quem? 0 mais 1, 1. O meu V na posição 0 recebe 9. Então, aqui, 9. O meu V na posição 3, que é esse cara aqui agora, eu estou modificando ele novamente, vai receber o meu V na posição 2. Quem quer ver na posição 2? 0. 0 mais 1, 1.
Bruno, eu falei que você errou um valor, mas não, você acertou todos os valores. É isso mesmo. Você acertou todos os valores. Entenderam? Eu olhei o valor um para somar, mas é zero. Então, zero mais um, 1. Então, cadê? Manda o seu agora, Luana. Para ver. Se colocasse aquele V3 que recebe a função, depois daquele último V3 que recebe V2 mais um lá, ia dar 9, 1, 1, 2. 9, 1. 9, 1. Só um instante que eu estou verificando. 1. Beleza. 9, 1. 1, 2. Ah, não, peraí, eu estou confundindo aqui. 9, 1. 1, posição 1 não mexe ali. 9, 1, 1, 2. Isso aí. 9, 1, 1, 2. Ah, só para eu ver se entendi o raciocínio certinho. É, porque aí você vai estar modificando os valores que você já atribuiu, né? É, porque ele já jogou de cara a função, né? Como você explicou, usou a função depois. É, porque eu segui a ordem, a função depois. Então eu já tinha alguns valores definidos nela, entenderam? Uhum. Então, Ô, Renato, quem chama? é a Karine. Pode falar, Karine. Você me explica só essa linha 8 de novo, essa questão da função? Explico. Linha 8. Olha só. Na linha 8 eu estou falando o seguinte. O meu V, que é o meu vetor, certo? Na posição 3, que é esse carinha aqui, ó, tá vendo? Posição 3, vai receber o quê? O resultado da minha função. Porque a minha função me dá um retorno, ok? A minha função me dá um retorno. Qual que é o retorno que a minha função me dá? A soma entre o vetor na posição 1 com o valor 1. Então, quando eu chego aqui, o meu vetor na posição 1 ainda não tem valor. Então, ele não existe valor. Então, é zero. Ok? 0 mais 1 se torna 1. Por isso que veio o número 1 aqui na posição 3. Então, o resultado que o return me deu aqui na minha função, eu atribuí na posição 3. Eu posso ter mais itens aqui dentro rolando, entendeu? Dentro da minha função aqui. Porém, eu sempre tenho que atribuir o return à função ou à variável que chamou a função. Então, tá vendo? Eu chamei a função v. Então, para atribuir na variável, no meu vetor, na posição 3, eu estou esperando o retorno dessa variável aqui. Perdão, o retorno dessa função, certo? Então, o retorno dela é pegar o valor do meu array na posição 1, que é essa aqui, que não tinha valor nenhum no início da execução, certo? Ele estava com valor 0, e somar com 1. Então, 0 mais 1, 1, por isso que eu atribuí 1 aqui no final. Entendeu? Entendi. Se você Certo? tiver, manda mais uma só para Oi? pegar 100% agora. Oi? Se você tiver essa, Dessa aqui? se Não tiver tenho mais não, mas eu faço agora, ué. Eu faço uma agora. que aí já faz mais uma e já fica 100% entendido. Olha só.
Deixa eu só ver aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente ver. Na verdade, esse conteúdo tem que ser dividido em dois. Olha só, semana que vem eu vou explicar sobre matrizes, ok? Hoje eu vou terminar a aula, eu vou explicar string, são só apenas 4 itens, tá bom? 4 slides. E depois eu vou lá no Classroom colocar um exercício desse, tá bom? E aí eu quero que vocês façam esse exercício de novo lá. Tentem fazer mais uma vez, né? E semana que vem a gente entra aqui em matriz. Então, antes de eu colocar o exercício, Kaique, eu só vou explicar o que é strings, tá bom? Ok, galera? Por que isso? Olha só, o que é uma string? Strings são vetores de char. A gente não está lidando com vetor de números inteiros aqui? Então, strings são vetores de char, vetores de letras, caracteres. São declarados da seguinte forma: char, nome da string e o tamanho dela. Então, eu consigo vir aqui, né, e definir um tamanho com, vamos supor, 6, 8, 10 posições. Igual aqui, ó, igual a gente fez. Só que em vez de ser inteiro, nesse caso aqui vai ser string, vai ser char, perdão. Para manipular strings, armazenar, copiar e concatenar, existem algumas funções específicas para tratamento ou para lidar com string. Olha só, as principais funções são str, str vem de string, ó, string, str, ó, strings. cpy, que é de copy, vai copiar o valor da string S1 na string S2. Então ele vai fazer a cópia disso e colocar aqui. strcat, ele vai fazer a concatenação de S2 ao final de S1. Então ele vai pegar o que está na variável S1 e vai adicionar ao final do texto S2. Ok? Depois eu quero que vocês... Eu vou colocar um exercíciozinho lá prático para vocês estarem fazendo. Bem simples também. É só vocês pegarem isso aqui e jogar no compilador e ver o resultado. strlen, ele retorna o tamanho. Então, quando eu quiser saber quantos caracteres tem uma palavra, strlen, ele vai me retornar o tamanho. strcmp, né, retorna 0 se S1 e S2 são iguais. Menor que 0 se S1... Oxe, peraí que bagunçou o esquema aqui. Olha só, ele vai, o strcmp, ele vai comparar, que é o CMP de comparação. Ele vai retornar 0 se as strings S1 e S2 são iguais. Caso elas forem diferentes, ele vai retornar outro valor, tá bom? E o strchar retorna um ponteiro para a primeira ocorrência em CH, né? Então, um exemplo, se eu tenho um ponteiro, né, a gente viu que é o esquema do referência, referência ponteiro, tá vendo? Ponteiro que vai estar apontando para o endereço de memória. Então, vamos supor que eu tenha, retorna um ponteiro para a primeira ocorrência de CH em S1. Vamos supor que eu tenha em S1 a palavra Renato. E o meu CH seja a letra, né, seja uma string com a letra N. Vai acontecer o quê? Ele vai criar um ponteiro para a primeira ocorrência de CH. Existe CH em S1? S1 sendo Renato e CH sendo a letra N. Existe essa ocorrência?
Sim, existe essa ocorrência. Muito bem. Aonde que está essa ocorrência? Em qual posição de memória? Na posição. Lembra que começa do zero, Dani. Posição 2. Muito bem. Então, a posição zero é a letra R, a posição um é a letra E, a posição 2 é a letra N. Então, o str vai criar um ponteiro, vai retornar um ponteiro para essa posição, para a posição 2, tá bom? E str e str retornam um ponteiro para a primeira ocorrência, né, de S2 em S1. Então, talvez você pode ter uma string completa. Vamos supor, Renato Souza Botassin. Existe a palavra Botassin dentro dessa string maior? Existe. Então, ele vai apontar para onde começa essa string, tá bom? Então, ele vai pegar... Aqui ele pega só um caractere, por isso que é str char, e aqui ele pega toda a string, por isso que é str e str, tá bom? Então, olha que tranquilo aqui, ó. Char S1, tamanho 80. S2, né, tamanho 80. Então, eu vou ler as minhas strings. Lembra que eu usava scanf para ler uma string? Então, para me ler qualquer valor do usuário, quando eu quiser trabalhar com strings, eu uso gets. É mais fácil. Então, você vai usar gets e você vai colocar a variável que você criou para ler. Então, ó, S1, ó, gets e gets. Então, aqui eu vou estar verificando, né, aqueles exemplos que eu citei em cima. Concatenar, verificar se tem, ó, minha casa, existe casa, é o str, str cat, né, eu estou concatenando. Eu vou criar um exemplo lá no Classroom. O que você falou? Viu? Agora que eu entendi aquela pergunta que te fiz meses atrás. Por isso que eu te falei para você fazer daquela forma. Entendestes? Joia. Então, olha só. Isso são strings. É só isso. Não tem muito segredo. Agora a questão é treinar. Eu vou colocar lá então agora no Classroom aqui um exercíciozinho para vocês estarem fazendo. Matrizes, né? Eu vou iniciar semana que vem. Por favor, deem uma olhada antes, né? Anotem estrutura, que aí vai complicar um pouquinho quando a gente entrar em estrutura e estrutura com função. E aí a gente termina esse conteúdo aqui, tá bom? Mas, conforme o Kaique solicitou, vamos vir aqui. Deixa eu criar lista de exercício, atividades. Vou criar aqui, ó, em atividades, tá bom? Atividade. Vou criar uma pergunta. Isso. Data de entrega para hoje até meia-noite. E que comece os jogos. Vou colocar a instrução aqui, tá? Para falar a verdade, eu vou colocar o algoritmo aqui. Já que eu não sou menino, o problema é que ele não fica concatenado bonitinho, né? Deixa eu postar isso aqui só para testar se ele vai ficar concatenado, mas provavelmente não. Provavelmente não. Em atividades. Perguntar. Bom se ele ficasse concatenado bonitinho, né? Eu vou fazer esse carinha no
Que aí eu vou, que aqui eu consigo identar, aí eu tiro um print e coloco o print lá. Beleza? Que aí vai ficar bonitinho. Alguns comentários ele aceita, Daniel. O meu aqui, ele zoou o esquema mesmo. Deixa eu ver se é por causa disso aqui. Ah, pode ser por causa disso aqui. Deixa eu jogar ele aqui no compilador. Ó, vou dar um return. Vamos fazer ele inteiro aqui então. Aqui, 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 aqui. Né? Fazer da forma certa, então vou tirar isso daqui, vou jogar aqui em cima. Já que é para ficar mais interessante, vamos deixar mais interessante. Então, 2 permanece aqui 5, vem na posição 4, vem na posição 4, recebe a minha função. Vem na posição 5, recebe V na posição 1 vezes V na posição 4. Ai, que gostoso que está ficando. Mais V na posição 1. Não, 2. V na posição 6. Aqui é V1, né? V1 na posição 6. Recebe 53. Não, vou colocar só 8. E na posição 7, ele recebe a posição 6. Vezes a posição 2. Agora ficou legal. Beleza? Qual é o resultado disso? Tenho a mínima ideia. Tenho que fazer as contas. Então, aqui os V está maiúsculo e aqui está minúsculo. E a 6 vai ficar vazio? Hã? É. 6 não. Ah, A 7 está vazia, né? é. Pô, já matou a charada, hein? Vamos mudar aqui então. A Dani. O que foi, Dani? Pronto. Vamos deixar mais interessante. Pronto. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as posições estão sendo, então. Vai ouvir o Gandalf. E para o quê? A Dani tá doida aqui, deixa eu ver. 16 igual a 16? Não entendi.
Onde você está vendo isso, Dani? Linha 5. Não, tem um parêntese, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, talvez você não está conseguindo ver o parênteses. Ó, V1, parênteses não, chave, né? Luana, fica na sua aí. Vai Olha funcionar só. igual aquele conto, né? Se Oi? olhar na parte de fazer conta ali, vai Não pegar entendi. o negócio na casa 6 ali, ó. O V1 6 lá, vai usar 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Não estou entendendo nada que você está falando. Não, melhor não entender, não, senão você vai mudar. Deixa eu ver se eu consigo editar esse Paranauê aqui. Ai, que beleza, ficou bonitinho, ó. Justo. Pergunta. Resolva. Oxi. Ah. Já que é a mesma coisa. Então, eu não tenho como desenhar aqui, mas vocês sabem que vocês têm que me dar os valores de V na posição 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Joia? Vamos colocar um 6 aqui. Não, um 3 aqui. Alguma dúvida? Tô brincando, gente, não é até hoje não, tá bom? Até terça-feira que vem. Até terça. Todos os alunos, atividade. Os alunos podem editar sua resposta. Não podem responder uns aos outros. Ok? Alguma dúvida? Tá salvo a atividade, por favor, né? Eu vi na hora que você falou V17. Ah, entendi. Tá bom. Alguém ficou com alguma dúvida? Uai? O negócio voltou aqui, ó. Ah, mas vocês entenderam que isso daqui tá para dentro e isso aqui tá para dentro, tá bom? Eu acho que não vai influenciar em nada, não. Se alguém não entendeu, por favor, me chama depois aí que a gente resolve isso. Ok? Segundo a Luana, é hora de mimir, né? Então, galerinha, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Dúvidas, postem aqui, igual, né? Eu posto uma pergunta e ninguém me respondeu. Aqui, ó. Ninguém interagiu, né, Luana? Até hoje, ó. Enfim, né? Foi vingança, né? Beleza. Depois reclama que eu não respondo. Então, assim, se quiserem criar tópicos aí, vocês têm liberdade. Então, por favor, galerinha, comentem, vão dialogando da melhor forma possível. Beleza? Abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, galerinha.